Olá, meu nome é Ovidio Neto, professor de informática de vocês. Vamos trabalhar agora, falar um pouco sobre tecnologia e multimídia, né? Assuntos tão importantes, assuntos tão fundamentais para o manuseio do computador e que vai fazer parte aí, né? Vai fazer parte não, faz parte do edital aí do concurso que você está pleiteando e que com certeza irá passar. Antes de mais nada, é muito importante a gente entender que a informática, né, isso eu já falei em alguns outros vídeos, mas para ficar bem claro mesmo, a informática ela é um meio para vários fins, né? Então, nós profissionais de informática podemos usar ela para poder criar, fazer e acontecer. Por exemplo, eu atuo na área de desenvolvimento de sistemas. Então, o sistema para mim é um fim. Mas você que está aí estudando, se preparando para passar no concurso e até mesmo no emprego que você já atua, você usa a informática como um meio. Quem nunca usou a informática para fazer quem nunca usou um Excel ou uma planilha eletrônica qualquer para fazer um controle financeiro? Quem nunca usou uma apresentação no PowerPoint, tá certo? Para poder falar sobre, fazer um trabalho da escola, para poder fazer uma apresentação para o seu chefe, ou se você é o chefe, fazer a apresentação para os seus liderados, não é? Quem nunca usou o Word para criar um currículo, para criar um trabalho da escola, um trabalho da faculdade, tá certo? Então todas essas ferramentas, elas são meio. E hoje, por exemplo, cada vez mais nós temos videoconferências, reuniões, multimídia, e com certeza você vai precisar o quê? Usar multimídia. Quando eu falo de multimídia, eu estou falando o quê? De som. Você está aí, ó, escutando a minha voz graças a algum aparelho que você tem, ou uma caixinha de som, ou um fone de ouvido, que seja, porque ele faz parte do kit multimídia. Essas câmeras que estão me gravando, que vocês não estão vendo, elas também fazem parte da multimídia. Quando a gente pensa, você vai utilizar o Skype para fazer uma interação, uma reunião. O que acontece? Você só consegue usar o Skype para fazer uma videoconferência se você tiver uma câmera que capte a sua imagem e o seu som. E você vai ter que ter um monitor para reproduzir a imagem da outra pessoa e uma caixa de som ou até mesmo um fone de ouvido ou um headset que seja para poder receber as informações, receber os sons, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar. A tecnologia, ela está aqui para nos ajudar, ela está aqui para nos auxiliar. A gente traz a tecnologia para o nosso dia a dia para poder fazer coisas melhores, para poder aplicar de forma interessante. E é por isso que é tão pedido aí nos editais, como nesse, por exemplo. Então a ideia é que você use a multimídia para você poder criar vídeos, né? Hoje, quando alguém fala uma palavrinha chamada streaming, o que é streaming? Você conhece streaming? Você já ouviu falar em streaming? Por exemplo, quem que revolucionou, de repente uma boa pergunta de concurso, qual site revolucionou o mundo da exibição de vídeos na internet? Utilizando a tecnologia streaming. Quem? Fácil, né? YouTube, não é verdade? A gente tem Vimeo, tem entre outras opções aí, mas o YouTube ele foi o grande precursor, ele que trouxe a ideia do streaming. O que é streaming? Qual que é a ideia de streaming? Por exemplo, antes de você ter o streaming, para você ver um vídeo, para você reproduzir um vídeo no seu computador, você tinha que ter esse vídeo em alguma memória auxiliar, seja ele no HD, seja ele num CD, né, seja ele num DVD, seja ele num pendrive, que seja. Então, por exemplo, vamos imaginar que teria um site, vamos imaginar o YouTube sem streaming. Como que seria o YouTube sem streaming? Estaria lá as opções. Quer ver? Vamos até abrir aqui o YouTube e a gente vai conversando. Eu gosto de fazer isso com vocês. A gente vai conversando e vocês vão vendo o que está acontecendo. Então aqui, ó, youtube.com. Muito bem. Quando eu abro aqui o YouTube, o que vai acontecer? Qualquer vídeo que eu clicar, ele automaticamente, não, digamos que eu queira ver, por exemplo, eu quero ver uma música que eu gosto muito. Deixa eu ver, uma música que eu gosto muito. Eu gosto muito de uma música chamada Chão de Giz. Então eu venho aqui e procuro ela. Tá certo? Aí achei aqui, ó, Zé e Elba Ramalho, Chão de Giz.
Não vou clicar, mas se eu clicasse aqui nesse link, o que que aconteceria? Automaticamente, né? Vamos clicar. Automaticamente, eu vou dar o pause para vocês não verem, mas automaticamente vai aparecer o quê? A imagem e o som. Muito bem. Isso é tecnologia streaming. Né? Na verdade, ó, antes de começar a música, o YouTube viu que é um baita modelo de negócio. Esse vídeo que eu abri aqui de chão de giz já foi exibido 3.265.000 vezes. Né? Poucas pessoas usam o YouTube, hein? Né? Isso é um vídeo, fora os virais que tem por aí. Mas enfim, onde que eu quero chegar? Antes de você ter a tecnologia streaming, se não tivesse essa tecnologia, teria aqui os vídeos, e aí quando eu clicasse nele, não iria abrir dessa forma. Eu iria fazer um download, tá certo? Um vídeo tem em média aí, um vídeo de música, podemos jogar aí uns 40 megabytes, mais ou menos. Eu costumo dizer que em média, tá? Porque aí depende do codec, né? Depende de como que foi a compactação. Quando a gente fala de vídeo, compactação e descompactação é muito importante. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso, senão vai ficar muita informação e eu não termino onde eu quero chegar. Então a gente pode fazer uma média que a cada 1 minuto de vídeo, num caso de um videoclipe, que seria esse caso, a gente tem 10 megabytes, tá? Só para vocês verem aí, fazer uma proporção, uma música, em média, de 4 minutos, lembrando que eu estou fazendo estimativas, tá? Eu estou jogando na generalidade. Uma música em média tem 4 minutos, tá certo? Normalmente uma música de 4 minutos, numa qualidade não muito alta, não muito baixa, 4 megas a gente poderia jogar. Um vídeo como esse, né, uma música aí com 4 minutos aproximadamente, em média, 40 megabytes, tá? Moral da história, se não existisse o streaming, eu teria que baixar o vídeo, então esse vídeo estaria no meu HD, então imagine, isso aqui é um computador, né, que eu tenho, é um super monitor, sensível ao toque, enfim, mas é um computador. E aí eu baixaria ele, aí com um arquivo salvo no meu HD, no meu pendrive, enfim, na memória auxiliar que fosse, eu rodaria ele utilizando um software de vídeo, Windows Media Player, na época do auge dos MP3, quando eu baixava no Napster, né, eu usava o Winamp, né, lembram disso, né? Enfim, eu baixaria e veria ele na minha máquina. Qual que é a ideia do streaming? A ideia do streaming é, eu rodo ele online, então ele vai bufferizando, ele vai criando o que a gente chama de buffer, tá? Então, o gerúndio no inglês, né? No ando, endo, indo, nossa, no português, o gerúndio em inglês é o ing, né? O ing. Então ele fica lá, buffering. O que é esse buffering? Ele está aportuguesando o termo, ele está bufferizando, ou seja, ele está carregando. Então, conforme o vídeo vai acontecendo aqui, ó, às vezes o vídeo tá aqui nessa parte onde eu pintei de vermelho e o buffer já chegou até aqui nessa parte do preto, por exemplo. Moral da história, ele já carregou até aqui e aí ele vai executando. Normalmente o que acontece? Executa e vai bufferizando ao mesmo tempo, se a conexão é boa. Agora, se a sua conexão é ruim, é aquela que ele para um pouquinho, vai, assim. Vai criando o que tecnicamente pode cair essa pergunta no seu concurso, vai criando o que nós chamamos de delay, certo? Delay, tá? Então, o que é o delay? O delay é essas paradas. Então, às vezes, sei lá, você está assistindo o Jornal Nacional, aí vai lá, vamos falar com o nosso correspondente fulano de tal, lá sei lá, onde ele está, na Rússia. Aí, o que acontece? Esse correspondente que está lá na Rússia começa a falar, aí a voz chega, você percebe que a boca dele parou de mexer e a voz começa a aparecer lá, tá certo? É isso que acontece. Aqui, vamos dar uma analisada nessa tela. Vamos lá, agora sim, minha voz tinha dado uma falhada. Multimídia é a forma de comunicação com utilização de múltiplos meios, sons, imagens, textos,
vídeos e animações, que é o que eu estava falando com vocês, a ideia do buffering, ok? A ideia do streaming. Com isso, por mais simplória que pareça, essa definição é correta e diz tudo em pouquíssimas palavras. Multimídia é uma expressão que passou a ter maior evidência com o advento do computador. Só com o surgimento do famoso kit multimídia. Eu tenho 33 anos e a informática vem passando por uma evolução constante, né? E não precisa ir longe. Hoje, né, você vê a molecadinha de 3, 4 anos que tem informática, que já usa os tablets do pai. Hoje você vai num restaurante, você vê lá a molecadinha mexendo no tablet sozinha lá. Aonde que eu quero chegar? A minha geração, eu fui mexer no computador mesmo em 95, quando eu tinha 13 anos. E eu lembro que quando você comprava o computador, você tinha a opção do kit multimídia. Nossa, eu tenho um kit multimídia. Isso era o suprassumo. Que, volto a dizer, o que é o kit multimídia? Algo que te dê som, imagem, tá certo? E voz. E aí a ideia do kit multimídia foi quando surgiu, né, a placa de som, que aí você tinha que o verdinho era a saída, o rosinha era a entrada, e você conseguiu começar a trabalhar com mais vídeos, com mais fotos e assim vai. Porque parece que a gente está falando de muito tempo, mas não é. A internet, quando nasceu, ela não tinha essa ideia do que ela é hoje. A internet nasceu totalmente com a estratégia militar, tem a aula falando sobre isso, e com a popularização dela, ela passou a ser uma coisa mundial, por isso que chama internet, né, que é net de rede, inter de international, passou a ser a rede internacional. E aí o que aconteceu? No fim dos anos 80, em 89 para ser mais preciso, um carinha chamado Vinton Cerf, que até é popularmente conhecido como o pai da internet, ele criou os protocolos, né, os IPs, e aí com isso nós passamos a ter os hipertextos. Por isso que você tem o protocolo da internet, que é o HTTP. Por isso que você tem uma linguagem para se trabalhar com a internet, que é o HTML, né? O HTTP é Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. O que é o hipertexto? Texto é o texto, é isso aqui, texto, isso é texto, tá certo? Vocês estão vendo aqui é texto. O hipertexto, que eram as imagens no começo, aí depois aí passaram, em vez de ter as imagens estáticas, nós passamos a ter os GIFs animados. Lembram dos GIFs animados? GIF animado era uma coisinha, ainda tem gente que usa ainda, né? Mas aqui o GIF animado, se a gente abrir aqui, vamos ver se a gente consegue pegar GIFs animados. Eu lembro quando eu aprendi isso, eu achei tão máximo, né? Vamos ver, será que isso aqui é um GIF? Ah lá, isso aqui é um GIF animado, ó. Tá vendo? Então, aqui, o que acontece? Né? É uma coisa bem ridícula, bem facinho de criar e dá para perceber. Se vocês analisarem, ó, o que acontece? Se vocês analisarem bem aqui, ó, só de olhar rapidinho, são duas imagens que nós temos. Eu queria escrever na tela aqui. São duas imagens que nós temos. Uma imagem tá escrito Re-Ra em vermelho e o Pateta tá com o nariz para cima e o pé para cima. E o pé para baixo, desculpa. Na outra imagem, o Re-Ra está escrito em amarelo e aí inverte. Moral da história, aqui eu tenho duas imagens e ele faz a mudança de quadro. Aquele conceito bem primário de trabalhar com lembra desenhos para a gente ver a movimentação? Então aí as imagens deixam de ser estáticas. Naquele momento, as imagens únicas utilizadas para a plataforma de internet eram as imagens JPG, né? Até hoje, o famoso JPEG são imagens utilizadas. E aí nós passamos a ter, ó, reparem que a extensão desse arquivo, ó, é .gif, né? O GIF que passa a ser o começo das imagens animadas. Então reparem que a gente está falando de multimídia e a multimídia ela veio passando por uma evolução. Era só texto, passou a ser textos animados, né? Passou a ser a imagem estática, aí passou a ter imagem animada, passou a ter os vídeos e o céu é o limite. Logo, logo terá holograma, por que não? Se bobear, a gente vai estar vivo para ver isso aí ainda. Com isso,
o que que a gente entende? Que como tudo foi evoluindo e a parte multimídia não é diferente. A educação à distância, que é um tema que nós já abordamos aqui, é o exemplo claro do sucesso da multimídia, né, na informática. Então hoje, vocês conseguem estar aí me assistindo graças à multimídia, tá certo? Então você tem aí um login, uma senha que te dá acesso a uma área restrita e nessa área restrita vocês têm o prazer de me assistir, não é verdade? Vocês conseguem trabalhar dessa forma, tá? Então, de repente, alguma questão que possa surgir, qual é a extensão de imagens animadas na internet? Extensão é extensão GIF, tá certo? Outra coisa que também pode surgir, quando a gente fala de imagem, já que eu entrei no assunto de imagem, e não tem como falar de multimídia sem falar de imagem, uma coisa que é muito importante quando a gente fala de imagem na internet, nós temos dois tipos de imagem. Nós temos as imagens vetoriais e nós temos as imagens bitmaps, tá certo? O que que acontece? Quando a gente fala de imagem vetorial, nós temos dois programinhas. Quando eu comecei a trabalhar, eu utilizava muito um programinha chamado CorelDRAW. Com o passar do tempo, hoje, nos dias de hoje, o CorelDRAW perdeu espaço totalmente para o Illustrator, né? Então hoje, se você trabalha com CorelDRAW ainda, não se sinta ofendido. Mas assim, a maioria das pessoas que trabalham com vetor hoje, trabalham com Illustrator, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em imagem vetorial, se eu pegar, por exemplo, lembram, tinha um desenho chamado Happy Tree Friends? Não sei se alguém conhece esses desenhos. Eu vou mostrar só para dar o exemplo de vetor. Se vocês olharem todos esses bonequinhos aqui, eles são vetores, tá certo? Ó, se você olhar aqui, isso é uma imagem vetorial, ou seja, o verde que está aqui, ele é sempre verde. Ele não tem outro tom de verde, é esse verde. Eu posso aumentar o zoom o máximo que for, que eu não vou conseguir ver os quadradinhos. Esses quadradinhos, outra pergunta que pode surgir, é o que nós chamamos de pixel. Se a gente pensar em as meninas superpoderosas, também são outro desenho. Meninas superpoderosas. Nossa, eu adorava esse Happy Tree Friends aqui. Meninas superpoderosas também é outro exemplo de imagem vetorial. O que que é a ideia da imagem vetorial? Se eu pegar aqui no cabelinho, eu não lembro o nome delas, eu lembro que era lindinha, rosinha, tudo, sei lá, alguma coisa assim. Mas se eu pegar qualquer parte amarela aqui do cabelo dela, não sei qual é o nome dessa personagem, eu posso aumentar o zoom o máximo que for, que o tom de amarelo aqui é o mesmo. Eu posso pegar o zoom e aumentar o máximo que for aqui nesse vermelho, que é o mesmo tom de vermelho. Tá certo? Agora, isso é imagem vetorizada, tá? Muito utilizada para logotipos, tá certo? Por exemplo, você vai criar um logotipo, fatalmente a pessoa vai usar aí um Illustrator, um CorelDRAW, enfim. Agora, quando eu falo em imagens bitmaps, se eu pegar, por exemplo, ai que medo de colocar o nome de mulher e aparecer a imagem que não deve. Por aqui, ó, Fernanda Lima, porque eu sei que ela nunca posou pelada, certo? Então olha aqui, ó, Fernanda Lima, olha aqui, não vamos correr o risco, vamos abrir essa imagem aqui. Muito bem, a Fernanda Lima, ela é loira também, só que ela não é loira igual lá a personagem das meninas superpoderosas. Se eu aumentasse o zoom aqui, nesse amarelo, eu vou ter vários tons de amarelo. Então querem ver uma coisa? Aqui, não, eu vou copiar essa imagem, vou abrir aqui o Paint. Vou abrir aqui e vou aumentar o zoom. Olha só. Aumentei bem o zoom. Vai dar para mostrar exatamente o que eu quero. Com isso, tá vendo aqui, ó? Vou aumentar ainda mais que eu olhei no vídeo aqui. Acho que não... Aumentar ainda mais. Espera aí. Esse é o máximo. Reparem. Aqui esse tom de amarelo, ele tem... Tá vendo que ele fica com vários tons, ó? E cada um desses quadradinhos, a testa dela, tá vendo? Que tem vários quadradinhos. E cada quadradinho desse é um tom. Esses quadradinhos você nunca mais vai chamar de quadradinho. É igual os quadradinhos do Excel. Você não fala quadradinho, você fala pixel, né? No Excel você fala célula. E aqui nas imagens você vai falar pixel. Não esqueçam disso, tá bom?
Beleza. Então, o que acontece? Essa aqui é um exemplo de imagem bitmap, tá? Você perde a resolução. Quando a gente fala em qualidade de placa de vídeo, quanto melhor for a sua placa de vídeo, melhor você vai enxergar os bitmaps aí, né? Quando a gente fala em joguinho, aqueles travamentos que acontecem, que são os famosos delay também, tá certo? Muito bem. Tchau para Fernanda Lima. Tchau, tchau. Espero que a minha mulher não veja esse vídeo, mas ela é bonita, né? Muito bem. Aqui, voltando para a apresentação, então o que acontece? Porém, muito antes disso, o termo multimídia já era usado para definir produções que integravam diversos meios de comunicação, independentes como gravadores de áudio, projetores de cinema, monitores de vídeo e outros, tá certo? O que a gente conclui com isso? Que você pode trabalhar muito bem com a multimídia. Se a gente continuar aqui, nós vamos ver o quê? Hoje, a multimídia está presente nos CDs, TVs interativas. Esse monitor é uma TV interativa, tá certo? Videogames, DVDs, aparelhos celulares, os famosos smartphones, tá certo? E dando continuidade aqui, a gente tem que a internet é o maior meio multimídia, que é o que eu estou batendo ao decorrer de toda essa aula. Porque possibilita que seu usuário crie, você não tem softwares que você consegue criar, manipule e armazene e pesquise conteúdos. No entanto, a multimídia exige do usuário da internet bom senso e atenção para distinguir e filtrar o que dentro dessa infinidade de informação tem realmente relevância para os seus objetivos. Para quem gosta muito do assunto, vou mostrar aqui para vocês um link onde eu tenho uma matéria com 10 ferramentas gratuitas de multimídia, tá? Então eu preparei aqui para vocês esse linkzinho, que se eu clicar aqui, vamos lá, está abrindo, abre aí, muito bem, se não abrir esse link é sacanagem, vai me deixar na mão aqui. Então, o que acontece? Aqui a gente tem alguns softwares. Então, por exemplo, você quer trabalhar com edição de áudio. Nós temos o Audacity, que é um software bem bacana para se trabalhar com edição de áudio. Então, de repente, que nem aqui, eu estou contando com profissionais maravilhosos no backstage aqui, que vão fazer edição de vídeo. Que nem essa aula que eu estou dando para vocês aqui, ó, eu erro tudo, eles que arrumam, tá certo? Eu gaguejo, eu não sei o que, eles que arrumam lá. Mas você pode também criar os seus vídeos, né? Fazer aí os famosos hangouts. Hoje com o WhatsApp aí, você pode fazer uma reunião com o seu chefe, alguma coisa. E é legal, de repente, você conhecer alguns softwares como esse. Então nós temos também o Audacity, nós temos também o Ardor, o WavePad. Todos esses são softwares livres para trabalhar com edição de áudio, tá? Picnic. Aí temos também, ó, apresentações de slides com som. Existe o Photo History, tá? Que de repente, tudo isso são perguntas que podem cair, tá? Animoto, Photopic, tá? São softwares que podem auxiliar vocês na criação de vídeos interessantes. Só para ficar claro e fazer esse fechamento, é que multimídia, então nas perguntas que possam cair no concurso, multimídia é tudo aquilo que envolve imagem, som e áudio, tá certo? E aí quando eu falo em som, em áudio, eu estou falando sempre em emissor, receptor, tá certo? E com isso eu posso trabalhar várias coisas, tá? Usem e abusem dessas multimídias para poder fazer trabalhos interessantes, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Espero que vocês tenham entendido bem essa aula aí de multimídia e até a próxima.